Vamos à mensagem da palavra de Deus ao coração. Abra comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1. Aleluia. Amém? Encontrando, coloque-se de pé. Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Amém? Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Aleluia. Todos atentos. Glória a Deus. Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Abaixa a tua cabeça. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Glorioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua santa presença. Estamos aqui, Pai, para ouvir, Senhor, a tua voz. Precisamos ouvir, Senhor, esta voz, Pai, falando ao nosso coração. Precisamos ser ministrados, ó Pai, pelo teu Espírito. Precisamos ser ministrados pela verdade que liberta o homem. Precisamos ser libertados, meu Pai, do mundo, Senhor, dos pensamentos mundanos. Precisamos ser libertados, ó Pai, Senhor, dos anseios terrenos. Precisamos ser libertos, ó Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nos faz dar as costas para Ti. Deus glorioso, Deus eterno, fortaleça-nos hoje com a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui com a missão na terra, de clamarmos por esta terra, de clamarmos pela salvação das vidas, de pregarmos o Teu Evangelho, de ensinarmos, meu Pai, a todos o caminho que eles devem andar, o caminho ensinado por Jesus, trilhado e ensinado por Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, que nesta noite sejamos revestidos do Teu poder, e nesta noite sejamos revestidos, ó Pai, da armadura, Senhor, para estarmos firmes na guerra, sem desanimar, sem estacionar, não olhar mais para trás, não regredir mais, que estejamos firmes, ó Pai, para enfrentar cada situação que precisamos enfrentar, que estejamos, meu Pai, firmes na rocha que é Jesus, para nas tempestades não sermos derrubados, Pai, nem levados pelo vento. Pai, em nome de Jesus, firma cada um de nós em Cristo. Firma cada um de nós em Cristo, pela fé que um dia nos foi dada. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Hoje eu coloco o título da mensagem, o tema da mensagem: não dê as costas para Deus. Amém? Não dê as costas para Deus. Vá ao seu encontro pela oração. Continue indo ao encontro de Deus. Nós vemos aqui uma história já conhecida, provavelmente por todos nós. Ouvimos muito falar em filmes seculares. Muitas vezes trechos deste livro são citados, até mesmo em novelas. Isso já aconteceu em programas de televisão. Trechos já foram citados. Tem trechos como o Jonas dentro do peixe, dentro do ventre do peixe. Isso é muito conhecido, não é verdade? E o que eu quero distrair
coração, claro, com a ajuda de Deus, é que nós não podemos dar as costas para Deus. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós precisamos dar ouvidos ao Senhor e precisamos executar com as suas ordenanças para que sejamos abençoados, para que sejamos firmes, fortes nos dias maus, para que as trevas não tenham poder sobre as nossas vidas, para que as trevas não tenham poder de nos encurralar mais, porque em algum momento lá atrás, ou em muitos momentos, nós já ficamos sem saída e choramos amargamente de situações que poderíamos ter vencido de maneira mais fácil se já tivéssemos conhecido a Jesus, se nós já tivéssemos conhecido o poder da palavra de Deus. Mas não foi. Só que hoje é diferente. Hoje você tem o Senhor Jesus. Hoje você tem a palavra lhe sendo revelada a cada dia. Você tem a palavra de Deus sendo revelada ao teu coração a cada dia. Então você não pode mais aceitar que situações continuem acontecendo na sua vida. Você não pode mais aceitar que você é um derrotado. Você não pode mais aceitar que você nasceu para perder, que você nasceu para desistir, que sempre que você chega em certo ponto tem que recomeçar tudo outra vez. Você não pode mais aceitar esse tipo de coisa para a tua vida, porque Deus trouxe você a esse mundo para fazer a diferença. Deus trouxe você a esse mundo para ser alguém diferente. Deus trouxe você a esse mundo para ser alguém que Cristo seja encontrado nele. Você foi chamado a este mundo para que o mundo saiba que Cristo existe. Você foi chamado ao mundo para que o mundo saiba que o Espírito Santo está nesta terra, abençoando a vida daqueles que o servem, daqueles que deixam ser guiados por Ele. Porque o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita na tua vida, habita no teu lar. Então você não pode, nos momentos mais cruciais, dar as costas para Deus. Nós vemos aqui, Jonas, ele já era um profeta, ele já era um homem de Deus, ele já era um homem que fazia o trabalho ordenado por Deus, mas num determinado momento, aqui, Deus dá uma ordem para ele: vá depressa, no versículo 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Talvez você pergunte, por que ele fugiu de Deus? Se ele é um profeta do Senhor, por que ele fugiu? Por que ele deu as costas para Deus? Ele teve lá os seus motivos, assim como muitas vezes nós temos os nossos. Ele teve lá os seus motivos para não querer ir até Nínive, assim como você e eu muitas vezes temos motivos para não fazer isso ou aquilo para Deus. E esses motivos são gerados, são originados do nosso eu. Esses motivos para nós não fazermos muitas vezes o que Deus manda que façamos são originados do nosso ego, são originados do nosso coração. E por isso muitas vezes nós damos as costas. E Jonas fugiu da presença de Deus porque ele não queria ir até aquela terra. Ele não queria, porque ele sabia dos propósitos de Deus. E os motivos de Jonas, ele não gostava daquele povo. Eram os motivos. Israel tinha uma rixa com aquele povo, porque aquele povo no passado oprimiu muito a Israel. E Jonas agora ele não quer ir até lá, e porque ele sabe que ele serve a um Deus misericordioso, então ele tinha seus próprios motivos, mas os seus motivos eram carnais. Entenderam? Onde eu poderia relacionar o que eu estou dizendo a você ao nosso clamor pela nossa nação? Porque eu vejo muitos crentes com mágoa desse governo, eu vejo muitos crentes com raiva da presidente desse país, eu vejo muito crente maldizendo esse governo, eu vejo muito crente dando as costas para Deus quando fazem isso. Ou então, com a própria família, muitos cristãos que olham para
familiares, desistem de orar por filhos que estão nas drogas, desistem de orar por filhos rebeldes, porque não acreditam mais que Deus vai fazer alguma coisa para mudar. Talvez não acreditem que Deus ouça essas orações. E cada vez que nós fechamos a boca e paramos de orar, e cada vez que nós fechamos a boca e paramos de interceder, nós estamos dando as costas para Deus. A palavra de Deus diz que o crente, ele deve orar sem cessar. A palavra de Deus diz que o crente deve orar sem parar. O crente deve ter uma vida de oração, mas muitas vezes o cristão não tem essa vida de oração, porque ele não concorda em ter que orar por determinadas situações. Ele não concorda muitas vezes em orar por um inimigo. Muitas vezes ele não concorda. Não está no coração dele. Mas é a vontade de Deus. E muitas vezes negligenciamos aquilo que deveríamos ter feito já há bastante tempo. Então Deus te convida hoje a você não virar as costas para Ele. Lembrando que todas as vezes que Israel virou as costas para Deus, Israel padeceu nas mãos dos seus inimigos. Se você for fazer uma leitura do Velho Testamento, se você for lá, vou pegar para você a partir da morte de Josué. A partir da morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Se você pegar a partir dali e começar a ler, você vai ver que o povo começa a se desviar do foco, a se desviar de Deus, das ordenanças de Deus. E imediatamente reis inimigos se levantam contra Israel na sua terra, na terra que Deus deu a eles, para os suprimir. E Israel é vencido, e Israel é escravo desses povos. E aí, quando Israel entende que errou, quando Israel entende que virou as costas para Deus, se arrepende, se lamenta, se arrepende, pede perdão a Deus, Deus volta a trabalhar a favor de Israel, e Israel volta a conquistar a terra, volta a reinar sobre a terra. Mas Israel se desviou de Deus por muitas vezes. Por muitas vezes. Após a morte de Josué, Deus começa a levantar juízes sobre a terra. Passou mais ou menos um período de 350 anos, Deus levantando juízes sobre a terra. Após a morte de Josué, alguns anos mais tarde, o Senhor levanta o primeiro juiz, e esse traz o povo à rédea. O povo começa então a servir a Deus novamente. Morre esse juiz, aí então o povo começa a caminhar de maneira contrária, vai adorar outros deuses, e vai ser idólatra outra vez, e começa a padecer, e assim vai. Sabe quantas vezes no livro de Juízes Deus corrige o povo? 15 vezes. 15 vezes. Por 15 vezes o povo se desvia de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, se compadece deles quando eles se arrependem e buscam novamente o Senhor. Não é diferente de hoje. Quando tudo vai bem, quando tudo nos vai bem, a gente esquece de Deus. Quando tudo vai perfeitamente bem na nossa vida, quando tudo está dando certo na nossa vida, quando nós não sentimos necessidade de nada na nossa vida, nós nos esquecemos de Deus. Nós paramos, éramos frequentes, enquanto precisávamos, enquanto nós éramos ansiosos, porque sofríamos, nós íamos à igreja, nós buscávamos a Deus em oração, nós ouvíamos a palavra de Deus, dávamos ouvidos e praticávamos essa palavra. Mas quando tudo vai bem, quando tudo agora foi alcançado, quando agora tudo nos foi restituído, nós começamos a diminuir a frequência na busca pelo Senhor. Nós começamos a orar menos, cada vez menos. Nós começamos a vir menos à igreja. Nós começamos a fazer menos a vontade de Deus. E quando isso está acontecendo, nós estamos caminhando de novo para o abismo. Nós estamos caminhando de novo para uma vida de sofrimento. Estamos caminhando de novo para uma vida de opressão, de derrotas. Mas achamos que não, achamos que enquanto tudo está bem, vai continuar bem. Mas a realidade é que isso não acontece. Então o convite de Deus hoje é: não vire as costas para mim. O convite do Senhor hoje é: não dê as costas para mim, não fuja de mim. Porque diz Deus
Eu tenho prazer em abençoar vocês. Eu tenho prazer em dar paz a vocês. Eu tenho prazer em dar ânimo a vocês. Eu tenho prazer em fazer vocês vitoriosos. Mas não fujam da minha presença. Não fujam da minha presença. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Quando o cristão foge da presença de Deus, ele causa problemas para si mesmo. Uma multidão de problemas para si mesmo. E o pior, para os outros também. Para os outros também. Pare e faça uma análise da sua vida. Você que está com Deus, acredito que você esteja firme. Enquanto você está firme em Deus, pessoas olham para você. E pessoas passam a ficar mais próximas de você. Quando você é uma pessoa abençoada, ou seja, uma pessoa abençoada é alguém que está constantemente na presença de Deus. Então, quando você é uma pessoa abençoada, você é a luz. E quando você é a luz, pessoas que estão nas trevas procuram você. Pessoas que estão nas trevas passam a procurar você e começam a confiar em você e começam a pedir a sua intercessão, a sua oração, começam a acreditar que Deus tem usado muito a sua vida, Deus é muito na tua vida, então essas pessoas se aproximam de você. E isso é para louvor e a glória de Deus. É porque Cristo está em nós. Quando as pessoas nos procuram, quando as pessoas gostam de ficar próximos de nós, é porque Cristo está em nós. E quando os inimigos nos odeiam, é porque Cristo está em nós. É porque Jesus está em nós. Então a nossa vida passa a ser bênção para muitas outras vidas. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fugimos da presença de Deus, Deus também para de agir a nosso favor. Deus para de agir ao nosso favor. E isso, consequentemente, vai nos trazer um esfriamento na fé. Isso, consequentemente, vai nos deixar enfermos na fé. E aqueles que outrora confiavam em nós começam a ficar sem rumo, começam a ficar desesperados, porque olham para nós e falam: e agora? E agora? Ele que está lá buscando esse Deus, está vivendo desse jeito, e agora? O que vai ser de mim? Percebe? Prejudicamos a nós e aos outros. Na família. Na família. Estamos firmes lá, buscando a Deus. A família muitas vezes não é convertida, mas a gente permanece firme buscando o Senhor. E nessa permanência firme buscando ao Senhor, a nossa família ainda não convertida, mas eles olham para nós com outros olhos, eles passam a olhar para nós com um certo respeito, e isso começa a trazer uma certa mudança na vida dessas pessoas. Elas nem percebem que estão mudando, mas elas estão mudando, porque elas passam a olhar para nós. Elas passam a olhar para nós, a princípio zombam de nós, a princípio caluniam, mentem sobre nós, a princípio nos odeiam, mas quando elas veem a renovação de Deus em nós, quando elas veem em nós, homens e mulheres de fé, quando eles veem em nós que nós não arredamos o pé da casa do Senhor, quando eles veem em nós que nós cremos de verdade naquele qual nós servimos, eles passam a olhar para nós de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Eles passam a olhar para nós com respeito. Ainda que não convertidos, mas eles nos respeitam. Eles nos respeitam. Entende? No mundo espiritual, quando nós estamos na presença de Deus, no mundo espiritual, quando nós não nos afastamos de Deus, nós temos o respeito de Satanás, nós temos o respeito dos demônios, porque permanecemos firmes na fé que está no nosso coração, servindo a Deus. No mundo espiritual, ganhamos o respeito dos seres celestiais e dos seres caídos. Ganhamos o respeito quando nós deixamos o Senhor Jesus ser a luz dentro de nós. E por ganharmos o respeito, recebemos também do Senhor autoridade sobre o mundo espiritual. Recebemos autoridade sobre Satanás, recebemos autoridade sobre as trevas, porque nós estamos com uma vida no altar de Deus. Não saímos, não fugimos, não damos as costas.
Nós recebemos autoridade. Quando uma pessoa que serve ao Senhor assim, obedecendo a Ele, o nome de Jesus tem um tremendo poder quando sai das nossas bocas. Quando nós declaramos em nome de Jesus, os demônios tremem. As estruturas do inferno são abaladas quando o nome de Jesus sai da boca de alguém que não foge da presença do Senhor, que não dá as costas para Deus. Entende? Mas quando é o oposto, quando nós começamos bem e depois prosseguimos mal, nós vamos ser zombados no mundo espiritual. Os demônios passam a ter direitos sobre nós. Eles passam a ter legalidade dentro da nossa casa. E começam a trazer destruição outra vez. É exatamente o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele foge da presença de Deus. Ele foge da ordenança de Deus. Ele desobedece a Deus. E por causa da desobediência de Jonas, ele sofre uma situação terrível. Ele está no navio. E por causa da sua desobediência, uma grande tempestade começa a bater contra o navio. E toda a tripulação daquele navio, o comandante, a tripulação, os passageiros, todos eles começam cada um a orar ao seu próprio Deus, porque eles agora acreditam que vão morrer, e eles estão clamando para ver se os seus deuses ouvem e cessa com a tempestade. Por que aqueles homens oram cada um ao seu Deus? Porque naquela época, os homens acreditavam que existiam deuses para todas as situações. E muitas vezes eles oravam achando que aquilo era a ira desse seu Deus. Então, olha, de repente o seu Deus está irado conosco e está fazendo essa tempestade. Aí o outro, pode ser o meu. O outro diz, pode ser que seja o seu, então o meu. Então vamos todos agora orar. Vamos todos agora falar cada um com o nosso Deus e ver qual é deles que está irado e lançando essa tempestade como contra nós. E todos eles se põem de joelhos a orar e a clamar aos seus deuses, e a tempestade cada vez mais furiosa bate contra o navio. E eles ficam então sem entender, porque cada um já orou ao seu próprio Deus e nada aconteceu. E aí eles se perguntam, será que existe mais alguém no navio que ainda não tenha falado com o seu Deus? E aí um se lembra, olha, tem um que está lá dentro no porão, dormindo, Jonas. E eles vão no porão e falam, olha, acorda, homem. Você não está vendo que o navio vai afundar? Olha ao seu Deus para ele cessar essa tempestade, porque só pode ser o seu Deus que está fazendo isso. E aí ele diz, olha, é o meu Deus mesmo que está fazendo essa tempestade. Mas se eu orar, ele não vai parar a tempestade não, é melhor vocês me pegarem e jogar no mar. Quando vocês me jogarem no mar, a tempestade vai cessar, porque a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Então ele começa a admitir que o problema causado contra aquele navio vem dele. Ele começa a reconhecer que ele trouxe problemas para si, e não só para si, ele trouxe problemas para os outros também. Percebe? É como temos um pastor de uma igreja em pecado. É como se temos um líder da igreja em pecado. Ninguém sabe do pecado dele, mas ele está em pecado grave. Então o que acontece? A igreja começa a padecer, a igreja começa a passar problemas nunca antes passados, começa a ser oprimida, a ser comprimida pelo mal. Precisa haver arrependimento do líder. Se não houver arrependimento do líder, o barco vai afundar. E aí então Jonas começa a se arrepender, confessa que ele é o culpado daquela tempestade, e aqueles homens lançam ele no mar. E quando aqueles homens lançam ele no mar, imediatamente a tempestade cessa. Para aquele povo, glória a Deus, prosseguiram a viagem, chegaram ao seu destino. Mas para Jonas,
aonde quer que nós formos, como aconteceu com Jonas, os problemas vão nos seguir. Eles vão atrás de nós. Eles vão atrás de nós. Entende? Então não adianta fugir do problema. Não adianta fugir. Temos que enfrentar o problema. E como é que se enfrenta e vence? Parando de dar as costas para Deus. Parando de fugir da presença de Deus. Entende? Passando a obedecer a Deus. E aí, no capítulo 2, Jonas já está dentro do ventre de um peixe enorme. No verso 17 do capítulo 1, para você entender, diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ele ainda ficou lá 3 dias e 3 noites. Teve tempo para pensar, porque não tinha como ir para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Ele estava literalmente amarrado na pedra, preso na pedra, aprisionado. Não tinha o que fazer. E quando a gente está aprisionado, a gente tem tempo para pensar. A gente tem tempo para refletir. E aí então vai cair uma ficha. Começa a cair uma ficha. Se eu tivesse feito a vontade de Deus, talvez eu não estivesse nessa situação. Se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, talvez eu não estivesse vivendo esse problema. Se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, talvez hoje eu estaria feliz, estaria com saúde, estaria com fé. Vou voltar de onde eu caí. Vou orar ao Senhor e pedir o seu perdão, para ver se ainda resta alguma esperança. E é o que a gente vê o Jonas fazendo. No capítulo 2, no verso 1, está dito assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quando você decide andar de volta no caminho do Senhor, quando você decide voltar a fazer a vontade de Deus, você precisa colocar no teu coração que será muito necessário, extremamente necessário, orar intensamente a Deus. As nossas orações a partir de agora precisam ser mais intensas. Precisamos orar de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais específica, de uma maneira mais focada. Porque muitas vezes nós oramos para desencargo de consciência. Muitas vezes a gente ora para desencargo de consciência. Talvez alguém esteja orando à meia-noite conosco com aquele sentimento: eu vou orar, porque senão depois o pastor vai perguntar, e aí se eu disser que eu não orei, ele vai ficar bravo. Aí outro irmão vai perguntar: eu não quero mentir, porque eu não sou mentiroso. Glória a Deus. Mas aí você, por desencargo de consciência, ora. Mas uma oração sem conteúdo, uma oração sem foco, repetindo as mesmas palavras, nada muda. Então não é esse tipo de oração que Deus está esperando de nós. Deus está esperando que nós nos lancemos a Ele através da oração e entendamos que somos nada sem Ele, e que se nós não tivermos uma vida de intimidade com Ele, na busca dEle, nós não vamos longe. Nós não vamos vencer muitas batalhas. E talvez nunca vençamos a guerra. Entende? Então olha Jonas, como é que ele ora? Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Uma oração específica, uma oração onde se reconhece quem tu és, uma oração onde se reconhece que tu é nada sem Ele, uma oração onde se reconhece que nós somos míseros pecadores, uma oração onde nós entendemos, reconhecemos que nós somos pequenos demais sem Deus. Jonas agora está encurralado dentro do peixe. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
foi ao ventre da morte. Foi ao ventre da morte. Para sentir a dor. Para sentir o que é uma vida sem a proteção de Deus. Para sentir o que é uma vida aonde não se chega a lugar nenhum sem Deus. Depois de ter tentado tanto, terminou dentro de um peixe. Entendeu? Então, ele agora reconhece. Ele precisou sentir essa dor para voltar para Deus. E ele disse que do ventre da morte, ele gritou por socorro e Deus ouviu o clamor dele. Se o teu clamor foi sincero a Deus, se a tua oração foi sincera a Deus, se você agora resolveu obedecer a Deus, está obedecendo a Deus e ora com sinceridade ao Senhor, Deus também está te ouvindo. Deus também está te ouvindo. Ele tem ouvido cada palavra que sai da sua boca, irmãos. Ei, e Ele vai continuar ouvindo enquanto você mantiver uma vida com Ele, na presença dEle. Amém? Aleluia. E Ele diz mais: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Percebe? Jonas reconheceu que ele estava angustiado em sua situação. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu. Jonas reconheceu que precisava voltar o seu coração para Deus. Olha o que ele diz no verso 4. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ou seja, ele reconheceu que precisava voltar o seu coração para Deus. Então ele agora diz ao Senhor: eu voltarei a andar nos teus caminhos. Entendeu? Ele reconheceu também que ele estava preso. Ele estava preso e não conseguia sair daquela situação. Quantas vezes você se vê assim? Quantas vezes eu me vi assim na vida? Situações que nós estamos vivendo, em que a gente está preso. Olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer, não há mais o que fazer. E acorda, aceita a derrota, abaixa a cabeça e vive o resto da minha vida no sofrimento. Deus não te chamou para viver o resto da tua vida no sofrimento. Então clame a Ele de todo o teu coração. Volte o seu coração para Ele. Creia nele. Volte a confiar em Deus de verdade. E Deus vai tirar você dessa prisão, se você se encontra dentro dela. Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Ele declarou. Aleluia. Jonas, ele também reconheceu que antes de tudo isso acontecer, o mundo prendia ele. O mundo prendia ele. Olha o que ele diz adiante. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Ele estava preso, o mundo prendia ele. O mundo manteve ele preso, laçou ele, envolveu ele. Ele agora reconhece isso. Ele reconhece que agora ele precisa sair desse mundo. Ele precisa largar esses laços agora, cortar esses laços. Deus quer que você quebre alguns vínculos com o mundo. Ainda temos vínculos com esse mundo. Muitos de nós ainda temos vínculos com esse mundo. E Deus quer que você quebre esses vínculos com o mundo. E mantenha-se debaixo das mãos potentes dele. Na aliança que Cristo fez conosco. Quebre os vínculos. Quebre os vínculos. Aquilo que você sabe não é para fazer, não é para estar mais. Não é para participar mais, não é para fazer mais, não é para ser mais praticante, não é mais para acreditar nestas coisas. Então quebre esses vínculos. Quebre esses vínculos.
agrada a Deus, aquilo que não enaltece o nome do Senhor. Quebra esses vínculos. Sai do mundo. Sai do mundo. Sai do mundo. E vive para Deus. Vive para Deus. Amém, igreja? Ele reconheceu que antes ele estava morto. Mas agora, Deus o havia despertado. Verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos. Todos nós, em Efésios, no capítulo 2, nós andávamos desgarrados, éramos mortos. Estávamos mortos para Deus. Mas o Senhor nos fez reviver. Quando Ele disse a mim e a você: desperta você que está dormindo, e Cristo te esclarecerá. Então, quando você ouviu essa voz do Senhor e atendeu essa voz, você reviveu. Então, não volte à prisão. Não volte à prisão. Não volte ao mundo. Não vire as costas para Deus. Não fuja da presença de Deus. Existem momentos na nossa vida em que nós somos chamados a ter uma vida de mais seriedade naquilo que fazemos, naquilo que vivemos. Enquanto Deus não pede nada para nós, enquanto Deus não pede para sacrificarmos nada na nossa vida, a gente vai com Deus de boa. Mas quando Deus pede para nós sacrificarmos alguma coisa, a gente começa a dar as costas para Ele. Aí não. Peraí. Pensei que servir a Deus era uma coisa mais fácil. Pensei que eu ia na igreja, era abençoado e acabou. Eu tenho que sacrificar isso, sacrificar aquilo. Não tem como. Se nós não renunciarmos a tudo quanto temos nesse mundo que não agrada a Deus, nós somos dignos de andar com Jesus. E o mundo vai nos voltar a enredar. O mundo vai nos voltar a amarrar, a aprisionar. E não haverá mais esperança para nós. Então, quebre os vínculos com esse mundo hoje. Em nome de Jesus. E não dê mais as costas para o Espírito Santo. Não dê mais as costas para o eterno Deus. Porque Ele quer fazer de você a sua habitação. Ele quer ser o seu Deus, governar você, levar você por caminhos mais altos. Ande com Deus. Não dê mais as costas para mim. Amém, igreja? Amém. O Jonas, ele acabou caindo em si e percebeu a grande besteira que ele estava fazendo. Que hoje a gente faça uma reflexão da nossa vida e vejamos se nós não estamos ignorando algo que Deus tem falado ao coração. Se nós não estamos ignorando alguma coisa que Deus disse para fazermos e até agora a gente não fez. Agora é o momento de você refletir. O Espírito Santo lhe traz a memória. Veja agora se nós não estamos negligenciando alguma ordem de Deus. E tratemos de deixar a ficha cair. E levantemos e adoremos ao Senhor, que nos fez, que nos deu vida e que nos tornará vitoriosos se nós andarmos na sua presença. Amém, igreja? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você para nós orarmos.